Olá, seja bem-vindo ao canal Mais de Sião. Hoje vamos analisar um assunto muito simples, mas que se tornou complexo por causa da manipulação teológica cristã. Apesar de muita gente se identificar como cristão e até mesmo se orgulhar disso, é preciso voltar para o mundo racional e entender que nem Jesus, nem Pedro, nem Paulo e nenhum outro personagem bíblico era de fato cristão. Porém, eles foram cristianizados, gente, e utilizados como ícones de uma nova religião criada séculos mais tarde, aos moldes pagão greco-romano. Nas próprias cartas apostólicas, encontramos indícios nas divergências de pensamentos entre os próprios crentes, gentios e judeus. De um lado, tínhamos grupos judaizantes, e do outro, tínhamos a influência pagã filosófica greco-romana. Esse grande problema, gente, era um problema cultural religioso, e você encontrará nas escrituras desde os primórdios. Na época dos profetas, por exemplo, não era diferente. Porém, naquela época, eles combatiam, os profetas combatiam os deuses e as doutrinas mitológicas cananeia e egípcia. O cristianismo que conhecemos hoje começou a se desenvolver como denominação religiosa por volta do ano 325 da Era Comum, após o Concílio de Nicéia, promovido por quem? Pelo imperador romano Constantino. Inclusive, eu já falei em outros vídeos aqui no canal sobre esse assunto. Ou seja, em outras palavras, o cristianismo era mais um dos braços governamentais do Império Romano, apesar de que a igreja tinha, vamos dizer assim, uma certa autonomia. Olhando para a história, vemos que os primeiros romanos que creram no testemunho de Yeshua foram chamados do quê? De bizantinos, que inclusive os bizantinos formaram um novo império, mas com as mesmas características pagãs do cristianismo oficializado pelo imperador Constantino, gente. Além dos bizantinos, também tínhamos um outro grupo, outros povos. E quem eram? Os armênios, que até então eram povos pagãos, mas posteriormente se converteram a essa nova religião romana e até se tornaram parte do exército e do Império Bizantino. Tanto é que aqui em Jerusalém, na Cidade Velha, nós temos ali o quarteirão armênio. Por outro lado, os judeus crentes em Yeshua foram taxados indevidamente, gente? Indevidamente de cristãos. Mas de cristãos eles não tinham absolutamente nada. E por isso eles eram presos, torturados e até serviram de espetáculo no Coliseu, nas arenas, durante o Império Romano. Pesquise um pouquinho aí sobre a morte dos apóstolos, dos discípulos de Yeshua, dos crentes da igreja primitiva, e você vai entender como funcionava o Império Romano desde a destruição de Jerusalém e do Templo. Os verdadeiros judeus crentes em Yeshua não aceitavam as novas doutrinas e conceitos do paganismo greco-romano, que estavam se mesclando à fé bíblica messiânica. Era isso que estava acontecendo naquela época. Inclusive, uma das características proselitistas do catolicismo romano era justamente, gente, a absorção. Era como uma esponjinha. Eles absorviam e adaptavam as culturas por onde o Império Romano chegava para facilitar o diálogo e a aceitação da igreja. Inclusive, quando você estuda a história do Brasil, os franciscanos, vocês vão ver ali como era o procedimento deles durante a catequização, por exemplo, indígena.
Vejam, por exemplo, o que disse uma das eminências, tá, gente? Eminências do catolicismo romano em Portugal. Veja só esse vídeo e o que diz esse padre. Portanto, havia o grande Deus Sol, com as Saturnais, era o Deus do Império Romano, defensor do Império Romano, Sol, que depois nos traz a vida. E então começou-se a dizer que realmente não, o verdadeiro Sol realmente é Jesus Cristo, porque os cristãos, a certa altura, com a liberdade, tiveram a sua liberdade, depois do Constantino, começaram a cristianizar tudo aquilo que era pagão. As festas pagãs, nós somos fruto de imensas festas pagãs. Portanto, cristianizamos as festas pagãs, o que é absolutamente normal, e é uma questão cultural, nada mais. Interessante, não é? Agora, se a coisa não funcionasse dessa forma, então a igreja e seus fiéis utilizavam-se do quê, gente? Utilizavam-se da violência. E muitas vezes essa violência era praticada com um aval político. E a prova histórica disso são as Inquisições e o próprio Holocausto. É história, gente, é só vocês estudarem. No judaísmo da época de Yeshua não era muito diferente. Por isso está escrito nos evangelhos que desde os dias de João Batista até agora se faz violência ao reino dos céus e pela força se apoderam dele. E justamente por causa desse tipo de proselitismo, gente, Yeshua disse aos religiosos, de sua época: ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, vós que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois de o ter desfeito, o fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Crer no testemunho bíblico messiânico não nos faz cristãos. Porém, o que te faz cristão é o proselitismo, é o cristianismo, através de atos proselitistas e falsas doutrinas condenadas pelo próprio Yeshua, gente. O cristianismo é um plágio, é uma imitação da igreja primitiva, onde mesclam os conceitos e personagens bíblicos aos conceitos pagãos. O nascimento de Jesus é celebrado a partir do século IV, do Papa Júlio I, mais ou menos, Júlio I, por causa do Deus Sol, do Deus Mitra, e por causa das Saturnais do Império Romano. Mas tudo isto vem do paganismo. Cristianizamos realmente as festas pagãs e temos as nossas festas pagãs. A fé messiânica nunca foi patente do cristianismo e nem mesmo do judaísmo corrompido. Aquele judaísmo lá da época de Yeshua, Você tinha ali vários tipos de judaísmo. Mas a fé messiânica, sim, ela é parte do testemunho bíblico, que não tem nada a ver com religião, gente. Eu tenho batido nessa tecla, a gente precisa entender esse detalhe. Veja que nenhum profeta bíblico fundou alguma religião só porque o Criador se comunicava com eles, ou porque a eles, por exemplo, foi anunciado o Messias, e uma era messiânica, ou porque Deus falava com eles: olha, envia a minha palavra ao meu servo dizendo assim, assim, assim. Ninguém abriu uma igreja por causa disso. Os profetas anunciavam os juízos e a justiça do Criador contra religiosos desobedientes das leis de Deus e eram odiados por causa disso. Olha, as escrituras mesmo afirmam esse detalhe. E Yeshua foi morto, gente, pelo mesmo motivo. Por causa de ódio político, por causa de ódio religioso, por causa de interesses. Yeshua não era um mero líder religioso. Apesar de ele ser chamado de mestre, ele não fundou um novo ministério judaico, em sua época. E como eu tinha dito, na época de Jesus existiam vários tipos de judaísmo. Você tinha os saduceus, você tinha os fariseus, você tinha os essênios, você tinha os zelotes, e por aí vai. Você tinha também os escribas. Pedro, gente, também não fundou nenhum movimento religioso. Se ele tivesse fundado uma nova religião, talvez o nome dela seria Igreja Católica Apostólica Israelita, ou quem sabe
Igreja Católica de Jerusalém ou da Galileia, até porque Pedro era galileu. Mas ele fez isso? Não. Veja no contexto das Escrituras que os principais personagens bíblicos combatiam, gente, os malabarismos políticos e teológicos. Os proeminentes historiadores do Museu de Israel e da Universidade Hebraica daqui de Jerusalém costumam dizer que a perspectiva de mundo e de conhecimento bíblico do Jesus histórico, né? Não é de Yeshua, mas do Jesus histórico, realmente era fenomenal. Ele era um expert em sua época, um mestre. Mas o grande problema de Yeshua, desde a sua época até os dias atuais, é que nem judeus e nem cristãos conseguem enxergar a judaicidade bíblica dele. E nem mesmo observam os ensinos de Yeshua corretamente. Em outras palavras, os ensinamentos de Yeshua não são compatíveis com as filosofias teológicas cristãs e judaicas, porque o conhecimento dele sobre as leis de Deus e sobre o reino do Criador está acima das fábulas religiosas. Eu estou cansado, gente, de ver teólogos cristãos incriminando Jesus e Yeshua ao dizer que ele, por exemplo, transgrediu o Shabat, o sábado. Mas essas pessoas não percebem que o erro estava na interpretação, na teologia, na filosofia, no conceito judaico-religioso e não na Constituição Divina e não nas leis de Deus. Em outras palavras, para invalidar as leis de Deus, a maioria dos teólogos cristãos se posicionam a favor do quê? Da teologia judaica equivocada, combatida pelo próprio Yeshua. Não, Jesus transgredia os mandamentos do sábado. Olha lá o que diziam os mestres da lei. Você está doido? Jesus combatia os mestres da lei, porque eles estavam observando de forma equivocada a Torá, e você vai se basear na conversa daqueles caras para dizer que Yeshua era transgressor? Isso é loucura, gente. Isso foge da lógica. Se os teólogos cristãos fossem transportados para a época de Yeshua, gente, com certeza eles fariam coro com a liderança judaica e romana daquela época para que Yeshua fosse condenado e morto. Essa é a verdade. Basta analisar friamente o que ensinam, né? O que esse pessoal ensina aí nos cursinhos teológicos deles e nas igrejas. Conforme estudamos no contexto bíblico, o papel do Messias é restaurar o reino de Deus aqui na terra, de acordo com a sua originalidade, antes do pecado. Ou seja, o papel de Yeshua é político, é reino. Por isso ele disse que o reino de Deus está entre nós. Até mesmo em sua morte, ele foi condenado pelos romanos como sendo o rei dos judeus. Afinal de contas, ele é o leão da tribo de Judá. Yeshua não disse que o reino de Deus é o judaísmo e muito menos o cristianismo, gente. A sede do governo messiânico não é em Roma, mas aqui em Jerusalém. Basta ler os livros dos profetas bíblicos. Se você acredita em Yeshua, não tem como você fugir dos profetas, não tem como você fugir do contexto bíblico. Porém, o reino de Deus na terra foi corrompido por causa do pecado. E piorou ainda mais por causa das religiões que os homens inventam, né? E suas idolatrias. E como consequência disso, ele, né, o Messias, está vindo para quê? Para tomar das mãos de Satã os reinos da terra e destruir os religiosos, seguidores de doutrinas demoníacas e os ímpios, que profanam as leis de Deus. E até mesmo, gente, sabe quem mais? Os que destroem a natureza. Está escrito. O maior teólogo, presta atenção no que eu vou te dizer.
O maior teólogo que eu conheço nas Escrituras, sabe quem que é? Não são os mestres da lei, não. O maior teólogo que eu conheço nas Escrituras é Satanás. Leia os evangelhos e veja como ele manipulava a palavra de Deus e o poder do Criador para tentar convencer Yeshua a pecar contra o Eterno. Em Gênesis, vemos o Criador se encontrando com Adão, todas as tardes, no Jardim do Éden. Agora, em Apocalipse, vemos o Criador habitando com os homens na terra. E nesse governo vindouro, não existirá espaço para religiões ou para manobras políticas pecaminosas. Por isso, inicialmente, o Messias e os salvos, o seu papel é governar a terra com vara de ferro, com justiça e com juízo. Agora, se você não entende como funcionam as leis de Deus por causa das teologias capenga que ensinam aí nas igrejas, nos cursinhos teológicos, nas universidades, nos meios acadêmicos, teologia capenga. Como você quer fazer parte do reino de Deus? Me diz, quer dizer, analise. E o que diz a promessa do Criador revelada ao profeta Isaías? E acontecerá nos últimos dias que se firmará o monte da casa do Senhor no cume dos montes, e se elevará por cima dos outeiros, e concorrerão a ele todas as nações. Não é todas as religiões, tá, gente? Todas as nações. E irão muitos povos, e dirão: vinde, subamos ao monte do Senhor, a casa do Deus de Jacob, para que nos ensine os seus caminhos e andemos nas suas veredas. Porque de Sião sairá o quê? A teologia cristã? Não. De Sião sairá a lei. E de Jerusalém, a palavra do Senhor. Não é de Roma que vai sair a lei nem a palavra do Senhor. Isso é muito simples, óbvio, lógico. Então, para finalizar este vídeo, eu gostaria de dizer que vivemos num período, gente, em que é preciso atitude. Aquela zona de conforto e o egocentrismo existente nos meios cristãos e judaicos, não tira o judaísmo de fora, não, estão levando o povo à apostasia, conforme predito nas Escrituras. Alguns cristãos gostam de dizer que Jesus é um estilo de vida, né? Hoje é moda, né? No mundo gospel, aí, Jesus, estilo de vida, tá bonito. Todo mundo tatuadão, todo mundo... Eu digo que o estilo de vida de Yeshua não se vê na vida de um cristão. Não se vê. O povo está cego, gente, por causa do ego religioso, batendo no peito, e se orgulhando de ser cristão. Eu vejo isso toda hora. Ou até mesmo de ser judeu, né? O judaísmo messiânico hoje em dia me dá arrepio. Tem hora que me dá nojo de alguns tipos de pessoas que, com toda hipocrisia, se dizem judeus messiânicos. Sou judeu messiânico, sou judeu nazareno, sou judeu isso. Você tem que aprender o que realmente significa as religiões para o Criador. Esse é o detalhe. Não é judaísmo, não é cristianismo, não é islamismo. O reino de Deus não se conquista com títulos religiosos, mas com obediência aos mandamentos do Criador. Mediante a quê? A fé pura e genuína. Senão, o que se transforma essa lei de Deus? Religiosidade. E aí isso está errado. Os próprios profetas, os próprios apóstolos, Yeshua, os discípulos, combateram esse tipo de religiosidade. Então, eu fico por aqui, espero que você tenha gostado desse vídeo, desejo a você um forte abraço daqui de Israel e nos vemos no próximo vídeo.